do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O Evangelho hoje nos diz: naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário, apresenta-te diante do magistrado, procura resolver o caso com aquele que, enquanto estais a caminho, senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos, irmão e irmã, que Jesus está falando às multidões e está mostrando àquele povo que eles sabem distinguir, eles sabem avaliar o tempo enquanto natureza humana, enquanto realidade física. E qual é a crítica de Jesus àquela multidão, mas também a todos do nosso tempo? Porque não está falando somente aos seus discípulos, que não sabem avaliar, que não sabem discernir o tempo que se vive e a qualidade do mesmo tempo. Por quê? Tenhamos em conta, o tempo, quando muda para chuva, ele muda a qualidade do tempo também. Se muda para calor, muda a qualidade. Há quem goste do calor, há quem goste da chuva, há quem goste do frio, mas qualitativamente, até mesmo as plantas sentem a mudança de tudo. Então, Jesus está chamando todos a olhar e a discernir este tempo no qual vivemos e a qualidade do tempo no qual estamos vivendo. Se realmente é algo digno de Deus ou algo não digno dele, algo indigno, algo contrariamente à sua vontade. E Jesus chama hipócritas, aqueles que usam máscaras. Por quê? Porque sabem interpretar estes aspectos, mas não o tempo presente? Ou nós não sabemos interpretar, se não estamos vivendo, buscando a questão, a glória dos céus, se não vivemos voltados para Deus, ou nós estamos sendo hipócritas e fingindo que não sabemos, vivendo também nós no pecado, no erro, nas paixões, e ainda queremos justificar tudo, ou nós temos uma incapacidade intelectual. Só há duas respostas para aqueles que não buscam a graça de Deus. Para aqueles que não interpretam este tempo como deve ser interpretado, como presente de Deus, como um momento de conversão. E logo
Em seguida, Jesus diz, aliás, está falando de interpretar o tempo presente. Ele está querendo indicar o quê? Os sinais a serem lidos para se fazer a escolha antes da mudança. Se nós vemos que vai chover e estamos para sair fazer alguma coisa, pegamos uma capa de chuva ou então guarda-chuva, algo para nos proteger. Até mesmo as roupas colocamos próprias para evitar de nos molharmos tanto na chuva. A mesma coisa o Senhor está falando em relação ao tempo presente. Que temos que olhar como este tempo de preparação para aquilo que está por vir, para aquilo que irá acontecer. Indubitavelmente, queiramos ou não, a morte chegará a todos nós. E o que restará será a eternidade. Mas estamos nos preparando para este momento de eternidade? Naquele tempo de Jesus, podemos também colocar, até mesmo como em tantas regiões do nosso país, quando olhavam que ia chover, então se preparava tudo para a plantação. Então, este ter o vislumbre da eternidade, o reconhecimento de que isso irá chegar mais cedo ou mais tarde, é para nós nos prepararmos para tal fato. Mas como temos vivido a nossa vida? Feito escolhas dignas do Senhor? Discernido como viver segundo a sua vontade? Antes que chegue este momento que o Senhor está falando para nós? E assim, logo em seguida, o Senhor vai chamar a outra questão, mas entremos no versículo 57 uma vez mais. Por que não julgais vós por vós mesmos o que é justo? Ou seja, por que não julgais o que é santo, o que é digno de louvor, o que é virtuoso para viver? Nós sabemos, basta olhar em nossas vidas que mesmo quando não temos certeza de quanto estamos errados, sabemos que algo fizemos de errado. A nossa consciência nos acusa, mesmo quando não temos pleno conhecimento da virtude e da santidade. E assim, o Senhor está nos chamando a julgar o que é santo, o que é justo, e a vivermos de tal modo. Mas nós temos buscado uma vida virtuosa, uma vida santa, uma vida bela, moral, digna de Deus. E agora, por fim, a última parte, onde Jesus fala da questão do adversário, o Senhor está nos chamando a compreender a nossa posição diante de Deus. Que nós somos pecadores, que nós temos uma dívida, como rezamos no Pai Nosso, dependendo da tradução, sabemos bem que fala perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós temos uma grande dívida em relação a Deus, não porque devemos de pagar-lhe algo, mas por conta dos nossos pecados, a redenção que o Senhor nos deu. Então, digamos, a nossa ofensa contra Deus, tudo aquilo que fizemos e fazemos de mal contra Ele, nos afastando dele por não vivermos a virtude e a graça. E assim o Senhor, ao falar em relação até mesmo ao inimigo, ao adversário, aqui falando em questão humana, nos coloca diretamente também diante dele. Nós estamos caminhando para a vida eterna. E nós temos que ter a consciência de que temos que resolver o nosso caso com Deus no caminho para a mesma vida eterna. Caso contrário, nós seremos jogados na cadeia até que paguemos o último centavo. Isso é o purgatório. Se nos salvarmos, porque se voltamos as nossas costas para Deus e não buscamos realmente uma vida unida a Ele, não nos esforçamos o mínimo para buscar viver a graça, a vida sobrenatural, podemos nos condenar eternamente e nunca mais termos a oportunidade de encontrar a Deus. Então, recordemos o tempo da graça. É agora, é o presente. É o tempo de reconhecermos que somos devedores, que somos pecadores e que temos que reconciliar a nossa vida com Deus.
nos unir novamente a Ele, conquistar a sua amizade por uma vida digna dEle, digna de tudo aquilo que o Senhor nos oferece, os sacramentos, as graças, as bênçãos, sua palavra, etc. E assim temos vivido, irmão e irmã, buscando reconciliar com o Senhor a nossa vida, para um dia merecermos a glória eterna e não uma condenação. O Salmo 118, 19 nos diz: ensinai-me a fazer vossa vontade. Aqui está a oração que também deve de ser nossa. Pedir ao Senhor que nos ensine a fazer a sua vontade e não somente a nossa. Que nos ensine a compreender seus desígnios. Que nos ensine a viver este tempo com sabedoria, como segue o Salmo dizendo: dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Realmente temos pedido tais coisas ao Senhor? Por fim, a primeira leitura, seguimos com a carta aos Romanos, no capítulo 7. Irmãos, estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Temos aqui São Paulo indicando que na nossa natureza humana não habita o bem. Por quê? Porque estamos corrompidos pelo pecado, corrompidos pelo mundo enquanto aquilo que se opõe a Deus, corrompidos por Satanás, para que nós, como ele quer nos indicar, sejamos senhores de nossa vida, subamos ao trono de Deus, no lugar de Deus, e dominemos nossa vida no lugar dele. Assim, a nossa carne corrompida não carrega o bem por si mesma, porque nós, como diz o próprio São Paulo, também não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos. Buscamos tantas vezes o pecado e não a graça. Buscamos tantas vezes o pecado e não a virtude. Então vemos que, próprio da nossa natureza corrompida pelo pecado, não é natural o fazer o bem pelo bem, não como já meditamos tantas vezes, com segundas, terceiras e quartas intenções, como tantas vezes fazemos. Continuemos. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim, como apenas disse. Pela tendência do pecado, corrompido pelo pecado, tantas vezes nós agimos para buscar estes prazeres e vícios e o pecado que nos domina, e não o Deus, e não o bem, e não o santo. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Então, vemos São Paulo indicando que muitas vezes somos chamados e queremos fazer o bem, mas acabamos buscando o mal. Por quê? Porque o pecado ainda nos domina. Mas ele nos indica que é um homem interior, que é a nossa alma, que nós devemos de colocar, de nos satisfazer, ou seja, encontrar satisfação. Aqui ele está dizendo para nós, ter satisfação em realizar, em viver a lei de Deus. E nós sentimos satisfação em viver a lei de Deus? Em viver os ensinamentos do Senhor? Não cumprimos somente por obrigação. Se cumprimos por obrigação, temos uma passagem a fazer na nossa vida ainda, um passo maior a ser dado. Mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado, essa lei que está em meus membros. Infeliz que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vemos São Paulo mostrando, dizendo também a nós, que o nosso corpo tantas vezes quer se satisfazer e não quer cumprir a lei de Deus. E tampouco a lei da razão, mas quer cumprir somente a lei dos membros, da satisfação do corpo, da saciedade do corpo.
E se nós vivemos assim, somos infelizes? Não somos felizes. O corpo de morte, este corpo nosso, que busca somente as baixezas desta terra, o barro da terra, sendo que fomos feitos para o sobrenatural, só pode ser liberto se nós vivermos na graça de Deus, na busca do seu amor, na busca da sua vontade. Nós temos buscado esta graça? Temos buscado nos satisfazer na lei de Deus e não no pecado? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais escutar a voz de seu Filho e reconhecer o tempo presente que Ele nos dá como dádiva para nos reconciliarmos com Ele, para reconhecermos quem somos diante de Deus e assim refazer nossa vida segundo a sua santa vontade, para que vivendo cada vez mais na lei de Deus, na sua graça e no seu amor, possamos assim nos libertar da escravidão do pecado e alcançarmos a alegria da santidade para um dia merecermos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Um santo e abençoado dia a todos.